pessoal, voltamos aqui para a nossa aula de geografia e a gente vai dar continuidade na discussão sobre agentes e formas do relevo. Tá? Hoje, o nosso objetivo aqui principal é compreender os processos de modificação externa do relevo, e a formação aí das planícies, dos planaltos e depressões. Tá? Então, depois da aula, vocês dão uma checada se a gente conseguiu alcançar, se vocês conseguiram alcançar aqui esse objetivo, certo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber, gente, sobre as formas do relevo, nesse caso, é que no Brasil a gente tem algumas classificações de relevo. A gente tem uma classificação muito importante, mas que já é uma classificação mais antiga, que foi feita pelo geógrafo Aziz Absaber, tá? Principais geógrafos aí, que estudou o relevo brasileiro, era um grande conhecedor. Infelizmente ele atualmente é falecido, ele conhecia muito inclusive do nosso subsolo, então das riquezas que a gente tem no nosso território, mas o Aziz nos deixou. Existem outras classificações, tá? E inclusive o IBGE utiliza uma que faz classificações diferenciando, inclusive os planaltos, ele diferencia em chapada, tabuleiro de interior, tabuleiro litorâneo, Mas agora, para essa fase dos seus estudos, a gente vai trabalhar com a classificação do Jurandir Rossi, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, ele vai falar das principais bacias, Ele vai falar, Então, ele vai falar das principais planícies, e aqui a gente vai destacar a planície amazônica, que é essa aqui que eu estou apontando aqui para vocês, formada exatamente pelo processo, gente, de carregamento de sedimento que, os vários afluentes do Amazonas faz, Então, o Rio Amazonas, ele, tem muitas de suas nascentes em toda essa região dos Andes, E aí essas nascentes vão confluindo aqui, nessa direção oeste-leste, Porque o rio ele corre nessa direção. Então aqui a gente tem um ponto mais alto, que é os Andes, gente, que é inclusive o maior divisor de águas aí da América do Sul, E aqui a gente vai ter, várias nascentes descendo, porque os Andes estão aqui na altitude mais alta, com maior altitude. Então as águas, e à medida que as águas vão descendo, elas vão carregando os sedimentos do intemperismo, que vão sendo depositados, ao longo do rio aqui, formando então essa imensa planície amazônica, tá? Que está aparecendo para a gente aqui na cor verde, certo? Outra planície importante também que a gente tem é a planície do rio Araguaia, está bem aqui, no centro aqui, na parte central do nosso país. A gente tem outra planície importante, que é a planície do Pantanal, pessoal? E a gente tem aqui também uma planície costeira, A gente tem as nossas planícies costeiras. Ela vai aparecer muito aqui no Rio Grande do Sul e em toda essa faixa litorânea aqui, que tem a formação aqui das nossas planícies costeiras, tá certo? Vocês podem ver, que a planície vai se estendendo aqui, formada pelo rio Amazonas, gente? Porque o rio é o rio com maior volume, então ele consegue carregar muito sedimento, para ir depositando e formando aqui essa planície, Além disso, a gente vai ter os planaltos e serras, que estão aparecendo para a gente aqui nessa cor vermelha e marrom, tá? E além dos planaltos e serras, a gente vai ter as depressões, que estão aparecendo para a gente aqui, ó, mais nessa cor amarela e nessa cor também aqui mais amarronzada, Bom, quando a gente olha aqui para essa figura, a gente pode perceber que existe uma certa relação entre planaltos, serras, depressões e planícies, tá? O que acontece? É porque os planaltos, no caso do nosso território, e serras, gente, eles estão sendo desgastados, E onde eles são muito desgastados, vai formando as depressões.
e aquele sedimento, né, aquele resto de sola, aqueles fragmentos de rocha que vão sendo erodidos, que vão sendo retirados e vão sendo carreados, seja pelo vento, como a gente viu, né, seja pela água, vão sendo depositados para constituição de planícies, né? Então essa é a relação, né, do nosso das diferentes formas aí do relevo, tá certo? Bom, vamos avançar aqui um pouquinho mais para ver se eu consigo deixar isso mais claro para vocês. Professor, eu já tenho que saber detalhadamente o nome de cada planalto, de cada serra. Não, pessoal, não, né? Isso aí não. Mas você tem que saber dos principais. Por exemplo, você tem que saber que o Pantanal é uma planície, né? Você tem que saber que o Rio Amazonas, né? Ele forma também uma importante planície, né? Enfim, de forma geral, você precisa saber. Você precisa saber, né, que o Distrito Federal está num planalto, né? Isso é importante saber, tá certo? Então, algumas informações, né, eu acho que são relevantes, mas é claro que você não vai decorar isso aqui, nem é nosso objetivo, né? Porque essa coisa do decorar, a gente sabe que é difícil você levar isso para sua memória de longo prazo. O negócio, se você tiver um contato, se você se emocionar, isso vai para a sua memória de longo prazo. E é isso que eu vou tentar fazer nessa aula. Como? Eu vou trazer as imagens, né, de algumas formas de relevo que estão aqui destacadas pelo Jurandir Ross, para tentar te fazer lembrar e para tentar te fazer correlacionar, né, essas diferentes formas, tá bom? Então, vamos lá. Bom, primeiro é uma definição, né? O que são os planaltos e serras? Né? São essas áreas mais altas, gente, né, que as unidades à sua volta, onde vai predominar a perda de sedimento, tá? Então, essa é a definição de planalto e serra, uma definição mais geral. Então, são áreas mais altas do que as unidades à sua volta, onde predomina a perda de sedimentos, tá? Bom, aqui, né, a gente já tem um importante exemplar, né, de uma formação aqui planáltica, né, que é a conhecida Serra da Canastra, tá? Então essa foto, ela fica em Minas Gerais e eu tirei para dar um exemplo para vocês, tá? Aqui, nessas formações, gente, planálticas que a gente tem de serras, né, vai ser muito comum, né, o aparecimento desse tipo de formação geofluvial, né? Por quê? Porque é óbvio que no desnível, a maneira como a água vai fazendo o processo de erosão vai dar origem às cachoeiras, né? Que eu, particularmente, acho que eu escolhi geografia por conta para poder estudar as geoformas com destaque aí para hidrogeografia, né, que dá o destaque aí para as formas do relevo associadas com a água, né? Porque é realmente assim, parece que mostra a grandeza, né, da natureza. Então, aqui um exemplo. Outro exemplo, né, aqui de uma formação de planalto, né, gente, e serras, é a Chapada dos Veadeiros, né? É um parque, é uma unidade de conservação, né? Muito pertinho aqui de vocês, cerca de 300 quilômetros. Quem ainda não teve a oportunidade de ir, convence a família, porque é muito rica a sua paisagem, né? Em informações geográficas. Então, vamos lá. Bom, vocês podem ver, gente, que a água, né, no caso do nosso país, que está na região aí, né, com uma grande intensidade de chuvas do planeta Terra, né, o principal agente externo, né, que vai modificar o relevo é exatamente a água, né? Então, a água, no nosso caso, né, ela é esse agente do intemperismo mais presente para a gente, né? Tem regiões que vai ser o vento, tem regiões do planeta que vai ser o gelo, mas no nosso caso aqui é realmente a água da chuva que vai escoando superficialmente. E você sabe que se você
joga muita água com muita força, né, ela vai conseguindo ali retirar e carregar, né, muitos sedimentos. E isso vai desgastando os planaltos e as serras, né? Então, a gente pode dizer assim que do ponto de vista da formação do relevo, no nosso caso, né, no caso do Brasil, o principal agente externo do intemperismo vai ser a água, tá? Então é ela que vai, né, ao longo de milhares de anos, né, gente, ela vai carregando, chove, os sedimentos vão escorrendo para cá, que vem formar e assim sucessivamente. Ela vai cavando, vai gerando novas formas, tá bom? Então, quem, né, não teve a oportunidade de ver ainda, né, vale a pena ir lá e ficar pensando sobre isso. Você vai conseguir identificar pontos, né, onde a água está começando a fazer um processo de erosão, né? Por exemplo, aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber que há uma diferença aqui, né, até na cor da vegetação, tá vendo? Aqui é uma área mais rebaixada, né? Provavelmente quando chove, olha, a água escoa aqui nessa direção, né? Então a gente já está percebendo aqui que já tem a formação, né, aqui de uma vegetação do cerrado tipo galeria, né, que é aquela que vai ficar perto da água, né, gente, e que ao longo dos anos provavelmente isso aqui vai se aprofundar, né. Agora, se encontrar um tipo de rocha resistente, mais resistente ao intemperismo, à modificação, pode ser que a gente tenha uma forma parecida com essa aqui ao longo dos próximos milhares de anos, né? Que é o quê? Aqui vocês podem ver que essa parte aqui, olha, ela é uma parte do relevo mais resistente ao intemperismo. Aquela parte que estava nesse ponto aqui foi totalmente desgastada pela água e escoou e levou todo esse sedimento, né, para outro ponto onde foi depositado para formar uma planície, tá bom? Então é mais ou menos desse jeito que a água vai atuando no relevo ao longo aí de milhares e milhares e milhares de anos, né? Mas como vocês viram, né, nas aulas anteriores, a água não é o único agente de intemperismo externo, né? Eu falei de outras coisas, né, para vocês não se esquecerem, né? Achar que é só a água que vai modificar a forma do relevo. Não, a gente viu que existe o intemperismo químico, o intemperismo associado mais à água, o intemperismo biológico, né? A gente tem intemperismo ligado ao vento, sol e assim, gelo, sucessivamente, tá? Bom, outra forma importante, né, são as depressões. E as depressões também, gente, são áreas onde predomina o processo de perda de sedimentos. Professor, então como é que eu vou diferenciar depressão de planaltos e serras, sendo que ambos estão perdendo sedimento, né? Porque a planície é fácil, você vai lá e monitora, né, ao longo de alguns anos. Tá ganhando sedimento, né? Tá estabilizando o sedimento? Tá. Bom, então a gente pode falar de planície. Mas, bom, eu tenho duas áreas aqui, todas duas estão perdendo sedimento. Qual que é a depressão e qual que é o planalto? Como é que eu vou categorizar isso, né? Como é que eu vou nomear isso? Bom, você vai identificar, porque a depressão, gente, ela é aquela área que perde sedimento e ela é a área que é mais baixa do que o planalto e a serra, né? Então, você vai ter que fazer essa identificação do entorno, né? Então, essas são as áreas, né, cujo relevo é classificado como depressões. Agora, a gente tem uma variação também da depressão, que é a depressão absoluta. Não é aquele seu estado de tristeza profunda, não tem nada a ver com isso, tá, gente? Depressão absoluta é aquela área do relevo que está abaixo do nível do mar. Então, a altitude é negativa, tá? Um exemplo mais importante que a gente tem no mundo é o Mar Cáspio, que está aí a cerca de menos 320 metros abaixo do nível do mar, tá? E ele também, né, essa depressão absoluta aqui, né, é uma área aí importante para a gente fazer essas diferenciações do relevo. Bom, eu gosto muito, muito, muito dessa imagem, tá? É uma imagem que foi produzida, né, pelo Bernardo Tadeu, tá? E o Biratã foi quem fez aqui, né, a coloração. Eu retirei isso aqui de uma publicação do IBGE, tá? Sobre o relevo brasileiro. Então aqui, né, a gente tem uma classificação do relevo no nosso país.
Então, pessoal, olha só, aqui eu acho que essa imagem, ela dá uma noção bem melhor sobre as formas de relevo que a gente vai encontrar no nosso território, tá? Então, olha aqui, aqui a gente tem como é a superfície, né, de um planalto, né? Dá para ver que um planalto não significa que é totalmente plano, né? Tende a ser um pouco mais plano, né? Mas quando é a nossa escala de observação, como a gente é pequenininho, quando a gente está falando da escala do relevo, né? Isso aqui é um conjunto de montanhas, entendeu? Bom, mas então aqui a gente tem, né, um tipo planalto. Aqui a gente já tem um relevo, né, na forma de serras, tá vendo? Aqui, ó, aparece pra gente também, né, um outro tipo de formação, né? Aqui a gente vai ter, aqui, né, a gente vai, a região aqui que já tem perto das escarpas, estão vendo? Olha aqui a forma abrupta, né? Como essas formações de planalto, elas terminam, né? Então aqui a gente tem as escarpas, certo? Depois, toda essa área aqui é a área de depressão, né? Aqui é a área da planície, tá vendo? O que que significa então, gente? Que toda essa região aqui, olha, ela está sendo desgastada, né? E está perdendo sedimentos. E aqui também a depressão. E está sendo acumulado aqui nessa parte onde é a planície, né? Então vejam, isso aqui, né, uma forma aqui de planaltos e serras, né? Aqui uma depressão, aqui uma planície, né? Aqui, olha só, nessa faixa a gente já tem o que eles chamam de tabuleiros, tá certo? Que esse é tipo a chapada, só que de litoral, né? E aqui vocês podem ver, né, que está aqui em destaque, né? Aqui a gente vai ter, né, também outra formação na forma aí de chapadas, tá bom? Aqui ele fez esse desenho aqui, mas para mostrar para vocês a estrutura, né, que é o tipo de rocha que vai estar aparecendo, certo? Bom, então acho que deu mais clareza nessa relação entre os planaltos e serras, né? E as depressões, né? E a gente vai ter outras formações que são chapadas, tabuleiros, mas na configuração, né? Nessa classificação do Jurandir Ross, ele coloca chapada, tabuleiro, serras e planaltos, todas dentro de uma mesma grande categoria, né? Que são planaltos e serras. Vocês entenderam a diferença? O IBGE ele já vai fazer essa diferenciação mais detalhada, né? Separando então, né? As formações de serra, das formações de planalto, das formações de chapada, que está aqui, das formações de tabuleiro, tá? Ele vai né, diferenciando mais, tá bom? Ficou claro? Ficou mais confuso? Agora deu para entender? Me dá o feedback, me fala lá no chat, tá? E agora a gente chegou nas nossas planícies, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá, gente? Essa aqui é uma importantíssima planície do nosso território, né, gente? Que é a planície ali do Pantanal. E qual que é a definição, né? As planícies são essas formas de relevo, né, gente, que constituem áreas onde se acumulam sedimentos que foram retirados, né, tanto das áreas de planalto, de chapada, de serras, de tabuleiros e de depressões e que vão se acumulando na parte formando as planícies, tá bom? Bom, aqui a gente tem a planície do Pantanal, infelizmente, né, pessoal, o Pantanal sofreu muito com as queimadas, né? É um bioma que já vem sofrendo muito, né? Porque a vegetação tem sido suprimida, especialmente para a pecuária, né? Para a criação de gado, né? E é um bioma com muito potencial aí do ponto de vista da biotecnologia, mas que o nosso país ainda não desenvolveu, né, gente, as condições, né, para explorar, né, a biotecnologia, a biodiversidade que a gente poderia explorar, né, considerando aí a riqueza, né, ecológica, a riqueza que a gente vai ter de espécies e por aí vai, né? Bom, com essa deficiência que a gente tem, né, a alternativa econômica que se coloca aí, né, é a criação do gado. Então o pessoal vai lá, né, as pessoas vão lá
e colocam fogo, retiram as árvores. Muitas vezes esses incêndios saem do controle, especialmente no período da seca, né, que não é o caso aqui dessa imagem, né, essa imagem aqui é de um período, né, de chuvas ali no Pantanal, tá bom? Pantanal, né, é uma região que fica ali entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, né, um bioma importantíssimo aí, exclusivo do Brasil, né, mas é uma das maiores áreas inundadas aí do planeta Terra, né, e a gente está tirando tudo, substituindo, né, por terra para a criação de gado e exportação de carne, né? A gente poderia combinar com atividades que ajudassem a preservar e ao mesmo tempo gerasse né, girasse a economia, mas para isso a gente precisa de investimento em pesquisa científica, né, em biotecnologia, em medicamentos, né? E aí são essas, digamos assim, estruturas, né, que estão presentes mais em países desenvolvidos, né, do que em países semicoloniais como o nosso, né, que ainda exporta mais matéria-prima e não tem muita pesquisa, muito desenvolvimento tecnológico, né? Dá para ter, mas ainda não tem. Bom, outra planície que eu mostrei para vocês naquele mapa também fundamental, né, gente, é a planície formada pelo rio Amazonas, né? Aqui está o rio, né? Um rio que tem muitos meandros, né? Essas voltinhas que o rio faz a gente chama de meandros, tá? Então, aqui, né, a planície é uma área de importante depósito aí de sedimento ao longo de milhões de anos. Aqui outra planície pertinho aqui da gente, né, que é a planície formada pelo rio Araguaia, tá? O rio Araguaia também, né, ele acaba drenando aí, né, carreando uma série de sedimentos que vão ser depositados. Isso aqui ao longo dos anos, gente, o rio foi depositando, né, e formando a planície, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês um modelo que eu queria mostrar, né, de como isso acontece, né, nas planícies litorâneas, né, gente? Porque a planície litorânea, ela também é um depósito de sedimentos, né? Então, para formar aqui essa planície, no caso aqui, gente, é Bertioga, né, que fica em São Paulo. Então, o que formou essa planície aqui, né, que a gente chama de planície litorânea, o que formou essa planície tanto que esse curso d'água está carreando, né, dessa serra aqui, né? Isso aqui é a Serra do Mar, né, gente? Então aqui, ó, tá perdendo sedimento, né? Também o mar tá trazendo sedimento e depositando aqui, né? Então formou essa enorme, magnífica e maravilhosa planície, tá? Queria mostrar para vocês como é que vocês fazem para achar isso, né, através de um software e através do Google Maps, né? Até para vocês verem em 3D, sabe? Fica interessante a gente ver isso. Então eu vou abrir o meu Google Maps, queria que você me acompanhasse aí, tá? Bom, pessoal, não é difícil, tá? Aqui, né, eu tô no Google, fui pro Google Maps, né? Vou colocar aqui Bertioga, que era onde a gente estava viajando, né, conhecendo, tá? Bom, cheguei aqui, né, em Bertioga. Quem tiver a oportunidade de conhecer, né, pessoal? O importante aqui, inclusive, exemplar da Mata Atlântica, né, que é um bioma aí que a gente tem menos de 5% dele restante no nosso país, né? Bom, aqui a gente está vendo um mapa, tá? Eu vou mudar para a imagem de satélite, né? Clicando aqui em cima, para a gente ter uma visão, né, da área, certo? Bom, depois disso, bom, já dá para ter uma noção aqui, né, do relevo, estão vendo? Que é um relevo aqui, né, que é a Serra do Mar, né, gente? Uma parte da Serra do Mar, né? Que é, na verdade, o Planalto Atlântico, na classificação do Jurandir Ross, né? Mas eu quero ver isso em 3D. Então eu venho aqui, né, nessa parte direita aqui, olha, e clico em 3D, tá vendo? Aí aqui eu já tenho uma noção melhor, né, de relevo aqui nessa área, né? Ah, professora, mas eu ainda não estou tendo uma noção muito clara do relevo. Você pode vir aqui, né, no menu e selecionar relevo, né? E aí ele vai te dar aqui já tá vendo? Olha aqui, uma visão melhor
né, que você consegue identificar claramente aqui toda a área de planície, estão vendo? E aqui, né, a área onde já tem a formação da serra, né, gente, aqui, tá bem? Se a gente vier aqui para o Distrito Federal, vamos ver como é que isso fica, né? Bom, já chegamos, hoje está bem rápido, a internet está ajudando, né? Aqui, olha, não sei se vocês conseguem identificar, aqui está o Parque Nacional, né, de Brasília, tá certo? Aqui, ó, nessa parte aqui, eu tenho a Chapada da Contagem, tá, pessoal? Que é, uma região que vocês podem observar. Quando a gente voltar no presencial, eu quero muito fazer um trabalho de campo, né? Aqui é Sobradinho 2 e aqui é conhecido como Lago Oeste, tá? Então, olha só, o colégio, né, tá mais ou menos aqui, né? Então a gente viria para o final da Asa Norte, pegaria aqui sentido Sobradinho, né? E lá no Poço do Colorado a gente vira aqui, né, em direção ao Lago Oeste. E aqui dá para fazer muita observação do relevo, sabe? É um lugar que eu acho que é fundamental a gente fazer um campo para eu mostrar para vocês como é que a gente observa isso. Bom, então aqui está a Chapada da Contagem, né, gente? Olha que dá para ver. Deixa eu aproximar aqui para vocês terem uma noção melhor. Ó, aqui a gente chega, né, a 1.200 metros e aqui vai descendo, né, aqui nessa parte aqui, certo? Então aqui, na verdade, né, a gente está falando aqui, né, já da escarpa do relevo, tá bom? Bom, aqui também a gente tem uma outra formação importante, que é da Chapada Imperial, né, que fica aqui nessa área, né, chegando aqui a 1.200 metros, né, e depois aqui descendo. Pessoal, é uma região que tem muitas e muitas cachoeiras, né, porque, como eu disse para vocês, a ação da água aqui é um dos principais formadores aí do relevo, né. Então aqui a gente sai de 1.200 metros, né. Estão vendo aqui um córrego? Esse aqui é o Ribeirão da Palma, tá? Então a gente sai aqui desse ponto, né, para chegar, né, até as áreas um pouco mais baixas aí, com 900 metros de altitude. Então você consegue, inclusive, aqui, né, identificar as curvas de nível, e isso ajuda muito a entender o comportamento do relevo, né? Aqui são essas rugosidades todas, né, todas que a gente tem aqui, né, gente? É essa formação aqui de planalto, tá certo? Ó, aqui a gente já tem 800 metros de altitude. Ainda é considerado uma área de planalto. Professor, aonde a gente vai ter a depressão, né? Nessa região nossa aqui, né? Aonde a gente vai ter a formação de depressões. Olha só, aqui nessa região aqui, né, essa região aqui de Padre Bernardo, aqui já é uma região, né, que começa aqui, saindo aqui, né, dessa área de Chapada, a gente já vai ter aqui a formação de depressões e próximo a esses córregos, né, a gente já pode falar de pequenas planícies, né. Quando a gente está olhando aqui para o plano piloto, olha, isso aqui fica mais claro, né, porque vejam só, aqui nessa área, olha, eu tenho uma depressão. Eu saio de 1.200 metros, né, de altitude. Eu não sei se vocês já desceram ali do Balão do Colorado, né? Você vem aqui mais para uma área de depressão do Rio Paranoá, tá bom? E outra informação importante também é que para você classificar, né, o relevo, isso vai variar de acordo com a escala que você vai estar usando, né? Por exemplo, se eu quiser falar assim, olha, eu estou utilizando aqui a escala do Distrito Federal para fazer a classificação. Aí eu vou dar mais peso, né, para a dinâmica dos córregos, né, para avaliar aí, né, o processo de erosão do relevo. Se eu quiser analisar numa escala já de Brasil, eu vou dar, né, ênfase já para os maiores rios, né, nesse processo de formação, tá bom? Olha só, essa imagem aqui, né, que ainda está com o relevo aqui em destaque, a gente pode observar, né, claramente, olha só, aqui, né, a gente vai ter a Cordilheira dos Andes. Olha como ela é nítida, né, gente? Quando a gente percebe aqui no relevo, estão vendo?
é a parte da América do Sul, né, onde a gente vai ter aí as maiores altitudes, tá bom? E aqui a gente tem uma cordilheira, né? Bom, acho que era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu espero que vocês mantenham aí a curiosidade, né? Quem ainda não pôde colocar, né, o Google Earth, não tem problema, pode navegar aí pelo Google Maps, né? Como eu mostrei para vocês, tem muitas opções, né, gente, de visualização, tá bom? Para vocês entenderem, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar um 3D aqui pra gente na cordilheira aqui dos Andes. Ó, vamos ver aqui. Ó, eu vou mudar aqui a minha orientação do mapa, tá? Aí. Porque eu quero, ó, La Paz, tá? Na Bolívia. Isso, mudei totalmente a orientação, tá vendo? Agora meu norte tá apontado para baixo, né? Agora eu quero uma imagem 3D para tentar ver se a gente cria uma noção, né, do quanto que esse relevo aqui, ele é diferente, tá? Esse relevo em forma de cordilheira, né, é diferente pra gente, tá bom? Olha, agora ele constituiu, tá vendo a imagem em 3D? Dá para vocês identificarem aqui nessa imagem os pontos mais altos? Olha aqui, né, nos picos chega a tá, né, carregado de neve aqui, né? E olha só que interessante, gente. Aqui, olha, são pequenos córregos, estão vendo? Que vão para as áreas mais baixas, né? Então aqui a gente tem as áreas mais altas. À medida que essa neve vai derretendo, ela vai carregando sedimentos que vão ser depositados, né? Tá bom? Bom, é isso. Espero que vocês tenham compreendido aí, né, a ação dos agentes internos, dos agentes externos, né? Como é que funciona aí a formação, as diferentes formas, né, do relevo, né? Lembrem-se das principais planícies que a gente tem no território, dos principais planaltos e serras, tá bom? E eu vou ficando por aqui e aguardo vocês na próxima aula. A próxima aula a gente vai falar de um agente que transforma o relevo, de um agente externo muito importante, que são as ações humanas. Então, eu espero vocês na próxima aula.